Fala, minha boiada! Hoje vamos ver uma simulação baseada em dados reais para ver como seria viver de renda com uma carteira somente de fundos imobiliários. Será que deu bom? Olha, viver de renda passiva é o sonho de muita, mas muita gente, né? Mas a pergunta que fica é, será que esse sonho aguenta o tranco do mundo real? É isso que a gente vai descobrir hoje. A ideia é tentadora, não é? Liberdade financeira, viver dos seus investimentos, mas e a realidade? Como é que fica? Vamos botar essa estratégia à prova para ver se ela para em pé quando a coisa aperta. E para fazer essa análise, a gente vai acompanhar a jornada de um investidor que vamos chamar de Carlos. Ele fez exatamente isso. Testou a estratégia na prática de 2018 a 2023. Então vamos lá. O sonho do Carlos tinha um número bem claro: receber R$ 7.500 por mês. E não era só isso. Ele ainda queria que esse valor fosse corrigido pela inflação todo ano para não perder o poder de compra. E o plano para chegar lá? Bom, a estratégia dele foi montar uma carteira bem diversificada com 15 fundos imobiliários diferentes, os famosos FIs. E olha só como ele pensou na diversificação. A carteira não ficou concentrada numa coisa só, não. Tinha de tudo um pouco: fundos de fundos, logística, lajes corporativas, híbridos, papel, shoppings. A ideia era justamente essa: espalhar o risco para não ficar dependente de um setor só. Aqui a gente vê a lista completa dos 15 fundos que ele escolheu. E tem um detalhe bem importante aqui. Lá em 2008, quando ele começou, todos esses fundos já tinham no mínimo 5 anos de estrada. Ou seja, ele buscou ativos mais consolidados, pensando em mais segurança e previsibilidade. Claro, para gerar essa renda toda, o investimento inicial não foi pequeno. O Carlos precisou juntar e investir um capital bem considerável. Olha só, mais de R$ 1.260.000. Tudo bem, o plano parecia sólido, o capital era alto. Mas e na prática? Como é que essa carteira se saiu no mundo real nesses turbulentos 5 anos? E que período, hein? Foi de tudo menos tranquilo. Teve pico de mercado lá em 2019, depois veio o baque da pandemia e, para completar, uma alta forte nos juros. Um verdadeiro teste de fogo para qualquer estratégia de investimento. E isso aqui mostra bem a diferença, né? A expectativa era aquela linha reta, subindo bonitinha, tudo previsível. Mas a realidade? Bom, a realidade foi uma montanha russa, com altos e baixos bem fortes. Para ter uma ideia, o patrimônio dele até chegou a bater R$ 1,5 milhão no auge, lá em 2019. Mas, 5 anos depois, em junho de 2023, o valor total era menor do que quando ele começou. Isso dá uma perda média de 1,4% ao ano no valor da carteira. E a renda mensal? A mesma história. Teve mês que ele recebeu mais de R$ 22.000, muito acima da meta. Mas também teve mês lá no meio da pandemia que a renda despencou para pouco mais de R$ 5.800, bem abaixo do que ele precisava. Aí vem a grande pergunta. Com essa renda variando tanto, subindo e descendo sem parar, como é que o Carlos fez para pagar as contas todo mês e manter o padrão de vida que ele queria? A resposta está numa estratégia bem simples, mas que fez toda a diferença: uma reserva de caixa. A lógica era a seguinte: nos meses em que os dividendos vinham gordos, ele pegava só o que precisava e guardava o resto. Já nos meses fracos, ele usava esse dinheiro guardado para completar a renda. E essa reserva foi fundamental. Dá para ver que ela cresceu bastante no começo, mas durante a crise ela foi sendo consumida e chegou a um nível perigosíssimo, quase zerou. O que salvou a tudo, na verdade, foi uma entrada de dinheiro única, gigante e totalmente inesperada. Então, que dinheiro foi esse que apareceu do nada e salvou a estratégia do Carlos? Foi basicamente um golpe de sorte. Olha o que aconteceu. Um dos fundos da carteira, o BRCR11, vendeu um imóvel e teve um lucro enorme. Esse lucro foi distribuído para os cotistas. E para o Carlos pingou um extra de R$ 15.000, um dinheiro com o qual ele não contava de jeito nenhum. E isso nos leva a uma pergunta fundamental. Tá, mas e se esse evento de sorte não tivesse acontecido? O que teria sido do plano dele? Pois é, a simulação sem esse dinheiro extra é bem clara. A reserva de caixa não só teria zerado, como teria ficado negativa em R$ 12.000. Ou seja, a estratégia teria fracassado. Simples assim. Então, o que a gente tira de tudo isso? A jornada do Carlos, mesmo sendo de um investidor fictício, traz lições muito, mas muito importantes para quem pensa em viver de renda. Primeiro, renda passiva com fundos imobiliários não é um reloginho, não é estável, é volátil. Segundo, o patrimônio pode sim diminuir, mesmo num prazo de 5 anos. Terceiro, e talvez o mais crítico, reserva de caixa não é luxo, é essencial.
E por fim, que o sucesso pode depender de eventos que a gente simplesmente não controla. De sorte. E tudo isso nos deixa com uma última provocação. Se não dá para contar com a sorte, como é que se monta uma carteira, uma estratégia que seja forte o suficiente para aguentar o pior cenário possível, e não apenas o cenário dos sonhos? Não deu muito bom não, né? Mas tivemos um ano complicado aí no meio, né? A crise sanitária impactou bastante no resultado. Mas temos lições para aprender. Primeiro, diversificar é importante, mas tem que ser em classes de ativos diferentes, como ações, renda fixa e ETFs internacionais. No fim, a macroalocação que vai te proteger, pois essas classes têm muita correlação negativa entre elas. Não faz ideia o que é isso? É tipo assim, quando uma cai, a outra sobe e vice-versa. Segundo, você tem que estudar, bovino. Nada de ficar seguindo diquinhas de influenciadores por aí sem saber o que está comprando. Você precisa ter a consciência tranquila de que está investindo em algo bom para o seu futuro. E terceiro, siga o Boizão, pois eu tô aqui para ajudar e ensinar. Não espere dicas do que comprar aqui não, até porque eu nem posso fazer isso. Mas informação é o que temos para passar. Valeu, chifrudos! Vou nessa! É Money!